Olá, seja bem-vindo e nessa aula nós vamos falar sobre como encontrar os dados dos fundos imobiliários. Então, agora que a gente já sabe como analisar esses fundos imobiliários, quais são os, ou melhor, como a gente já sabe quais são os indicadores que a gente pode estar analisando nos fundos imobiliários, a gente já tem uma ideia boa de como que a gente consegue fazer essa análise. A gente tem que saber aonde que a gente vai encontrar esses dados, correto? E a gente pode utilizar aqui o site do Investidor 10, que a gente tem todas as ferramentas aí necessárias para a gente realizar as nossas análises. Como que a gente pode, então, estar localizando isso? Eu posso vir em buscar o ativo, então eu vou digitar aqui um fundo imobiliário qualquer, tá? Não quer dizer que esse fundo seja bom ou ruim, mas eu já vou entrar nele para a gente. O objetivo aqui é encontrar os dados. Quanto dividendo que ele paga, qual que é o histórico de dividendos, qual que é o P sobre VPA, enfim, esses indicadores. É isso que nós estamos buscando nesta aula. Tá? Então, como que a gente localiza aqui? Vamos procurar um fundo imobiliário XPLG11. Aqui, ó. Já localizei, já cliquei nele. Então vamos lá, vamos verificar através do site Investidor 10 os dados que a gente tem. Então tá, primeira informação que aparece aqui, primeiro aqui em cima na verdade, ó, é o fundo imobiliário XPLG11, o nome dele, XPlog, tá? Porque aqui é o ticker de negociação e aqui é o nome do fundo imobiliário, não o nome, aqui é o nome comercial, vamos dizer assim, tá? Não é o nome do CNPJ. Aqui a gente já consegue ir para algumas informações, mas que estão aqui embaixo. É que se eu clicar aqui, eu já vou ser direcionado. Então, por exemplo, eu clico para cotação, já desce um pouquinho aqui, Então, já consigo ir de forma mais rápida até o que eu estou procurando. Mas, enfim, eu vou passar informação por informação para a gente conseguir identificar. Primeiro ponto aqui é a cotação. A gente tem a cotação atual, a última cotação aqui, ó. A última cotação, ó, aparece a atualização. Quando eu passo o mouse aqui em cima, nós temos também o dividend yield, beleza? Lembra que eu falei que é interessante olhar o dividend yield dos últimos 12 meses, em vez de olhar simplesmente o do último mês, porque ele pode ter alguns valores ofuscados ali, Ele pode ter, como por exemplo, um dividendo não recorrente, como a venda de um imóvel, a quebra de um contrato e o recebimento da multa. Então, pode estar enganando a gente. Então, por isso que é interessante olhar aqui, ó, o último 12 meses. Esse 12M aqui está referindo a isso, ó, 12 meses. E aqui, então, o dividend yield dele foi de 6,23%. Então, o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 6,23%. P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço de uma ação divididos pelo valor patrimonial de uma única ação, que nesse caso é cota, é de 0,82, ou seja, ele está sendo negociado com desconto de 12%, 18% em cima do seu valor patrimonial. Como que eu sei que é 18%? Basta a gente pegar que seria 100%, menos esse valor aqui, ó. Então 1 menos 0,82 vai dar 18, 0,18, que seria 18%, tá? A liquidez diária, o que é a liquidez diária? É o quanto que é negociado por dia em média. Olha só, é muita grana, é cerca de 8 milhões de reais por dia. Então, por isso que nós, investidores, por mais que a pessoa tenha um grande patrimônio financeiro, ela vai estar diversificada. Então, vamos supor que eu tenho um grande patrimônio financeiro, eu tenho 10 milhões de reais investidos. Tá? É muito provável que eu vou ter ali no máximo a metade disso em fundos imobiliários, então cerca de 5 milhões de reais em fundos imobiliários. Além disso, como que é um valor expressivo, eu teria ali 5 a 10 fundos imobiliários. Vamos supor que eu teria 5 fundos imobiliários, tá? Então eu teria 1 milhão em cada um desses fundos. Veja só, consegue me atender, eu consigo realizar essa compra. Talvez o preço médio iria distorcer, é bem provável. Então, por exemplo, a cotação está em 67, talvez eu quero comprar, por exemplo, eu precisaria fechar minha compra aqui lá em R$105, realizando talvez um preço médio de R$100, comprando um pouquinho a 97, um pouquinho a 98, 99, 100, 101, 102, 103, até 105, mais ou menos,
Só que eu também poderia realizar isso de forma fracionada. Eu poderia comprar 100 mil reais hoje, 200 mil reais amanhã, enfim, fracionar essa compra para não mexer muito no preço médio. Então, por isso que é interessante olhar a liquidez para quem tem um grande patrimônio financeiro. Eu vou entrar com 100 mil reais. Você vai mudar muito pouco o preço médio. Talvez você vai fechar a sua compra aqui em R$ 98,00, R$ 99,00. Tá? Agora, se você tivesse aqui, por exemplo, 5 milhões, aí já é algo expressivo. R$ 1 milhão já é algo expressivo para esse fundo imobiliário. Talvez esse preço médio iria subir um pouco mais, né? R$ 110,00 talvez. Tá? Então, aí talvez seria interessante fazer uma compra parcelada, né? Como eu já recomendo fazer compra parcelada, né? Na parte de gestão da carteira de investimentos, eu sempre falo sobre isso, fazer compra parcelada. Em vez de você comprar esse 5 milhões de uma única vez, leva ali uns 6 meses para você entrar nessa operação. Tá? Então vai comprando 1 milhão por mês e aí você pode fracionar 200 mil por semana, por exemplo, né? até você atingir esse valor, ok? E aqui, por fim, nessa tabelinha, a gente tem a valorização nos últimos 12 meses. Então, para quem investiu no fundo imobiliário, aqui, beleza, ó, aqui é legal, aqui é a rentabilidade, ó, eu passei o mouse para a gente ver isso, porque a gente pode ter a rentabilidade em cima do preço médio, em cima da cotação, ok? E o preço médio, tá? Sempre é a cotação, mas poderia relacionar com o preço médio, só para a gente entender. Imagine o seguinte cenário, você comprou um fundo imobiliário por R$100 e hoje ele vale 100. Tá? Você ficou um ano com esse fundo imobiliário. Guarda essa informação, você está há um ano com esse fundo imobiliário, você pagou lá atrás R$100 e hoje ele vale 100. Ok? Aí eu pergunto para você, qual que é a rentabilidade do seu investimento? Você vai dizer 0. Por que é 0? Você pagou 100, se você for vender hoje, você vai vender por 100. É 0, correto? Errado. Né? Seria correto se essa rentabilidade ela fosse em cima do preço médio, porque o seu preço médio foi 100, tá? Você pagou 100 e hoje está valendo 100. Então, em cima do seu preço médio, você não ganhou nada, mas tem os proventos. Então, todo mês, esse fundo imobiliário, ele pagou, vamos pensar ali 1%, R$100 dá R$1. Então, vamos supor que ele pagou R$1 por mês. R$1 por mês. No final de 12 meses, ele te pagou R$12. R$12. Então, olha só, qual que é a sua rentabilidade agora do investimento? É os R$100 que você conseguiria vender o seu fundo hoje, você pagou 100, ele vale 100, ok? Mais R$12. Então, na verdade, você tem R$112, ok? Aí, agora sim, qual que é a rentabilidade do investimento? 12%. 12% em cima dos R$100 vai dar R$112. Pegaram a ideia? Então, essa aqui é a rentabilidade. Ó, você passa o mouse, a valorização do preço do ativo com base nos últimos 12 meses. Consideramos também os desdobramentos, grupamentos, bonificações e proventos. Está considerando tudo aqui, beleza? Está considerando tudo, né? Então, é a rentabilidade, aí sim, a rentabilidade efetiva ali do seu investimento. É o quanto que de fato rendeu, beleza? Não somente do preço médio. Porque se você acessa a sua corretora, ela mostra a rentabilidade em cima do preço médio. Ela não inclui os proventos. Inclusive, os proventos que você recebe, se você vai lá e compra novos ativos, a sua corretora, ela entende que é um dinheiro que você depositou na conta da corretora, né? Então, por isso que a gente não deve olhar a rentabilidade na corretora, a gente tem que olhar a rentabilidade em sites, em aplicativos, né, tais como o Investidor 10. A gente pode colocar aqui a nossa carteira de investimentos, ele vai calcular ali a rentabilidade do nosso investimento, considerando tudo isso aqui que está sendo comentado, tá? Mas vamos lá então, ó, continuando aqui. Aqui a gente tem então o gráfico de cotação. O que aconteceu com a cotação? A gente consegue observar. Então, por exemplo, tem uma grande queda aqui. O que aconteceu? Covid. Né? Então, veja, o fundo imobiliário. Esse aqui é um fundo imobiliário novo. Eu coloquei de 5 anos, mas o gráfico não vai ser 5 anos. Vamos ver quando que começa? Começa lá no meio de 2018. A gente está aqui em 2022, então não tem 4 anos, né? É isso, né? Acho que não tem 4. Isso, não tem 4 anos. Né? No momento que eu estou gravando aqui, ó, a última cotação, dia 2/2, então não tem 4 anos, né? Vai completar 4 anos lá no meio do ano, né? E aí o que acontece? Ó, o fundo imobiliário, ele tem a princípio uma gestão muito boa, imóveis muito bons, então o mercado já foi precificando isso, aí já foi tendo uma valorização boa, de repente ele subiu muito, ó, saiu lá na casa de 91, 94, deu um pico aqui lá em 130 e alguma coisa aqui, ó, 133 mais ou menos, lá no finalzinho de 2019. E aí, para tristeza de muitos, que aconteceu? Covid, né?
deu uma baixa aqui, ó, lá em 23 de 3 de 2020, né, lá no auge da pandemia. Só que rapidamente recuperou, tá? E aí, com o aumento da taxa de juros, olha os insights aqui, ó, com o aumento da taxa de juros, que estava lá na casa de 2%, veio aumentando, inclusive agora está em 10,75%, ontem acabou de aumentar. O que aconteceu? Veio caindo. Ó, despencou, está caindo, né? Vai aumentando a taxa de juros, o pessoal vai ficando com receio de estar na renda variável e prefere renda fixa, tá? Não vou entrar no mérito se isso é correto ou não, já expressei minha opinião no decorrer de vários vídeos, tá? Mas nesse momento aqui vamos passar direto quanto a isso, tá? Somente para a gente entender que a cotação, que é legal a gente analisar isso. Às vezes, né, a gente tem a cotação dolarizada. Então, inclusive aqui para um fundo imobiliário, a gente também conseguiria observar a cotação dolarizada. Isso é muito importante porque às vezes você está analisando, ó, inclusive em reais e em dólar. Olha que legal, né? A gente consegue colocar os dois, muito legal, até em euro, né? Mas enfim, muitas vezes a gente está investindo no exterior e é legal a gente olhar a rentabilidade do ativo lá no exterior mesmo e não fazer a conversão dele, né? Então imagina, eu estou comprando lá ações do Facebook, eu quero verificar a cotação dele em dólar. Eu não posso ser enganado pelo real. Claro, se você quer saber o seu patrimônio financeiro hoje, você vai ter que converter isso para real. Mas em termos de rentabilidade do ativo específico, a gente tem que olhar ele na moeda local, tá? Então é muito interessante essa ferramenta aqui da gente colocar na moeda local. Aqui a gente tem algumas informações mais específicas aí do fundo. Então, a razão social, né, o nome lá no CNPJ, inclusive o CNPJ, se precisar na declaração de imposto de renda, aqui também a gente já consegue buscar facilmente. O tipo aqui o segmento do fundo, ele é um fundo logístico, né, industrial e galpões, né, que são aqueles fundos que eu comentei que eles são muito interessantes na parte de contratos, né? Os contratos atípicos, então são aqueles contratos acima de 10 anos, se tiver multa, tem que pagar até o vencimento, então o cara ficou 1 ano e o contrato é para 10 anos, ele tem que pagar 9 anos do contrato. Então, ele traz muita segurança para nós investidores. Ele traz meio que a gente não pode dizer garantia nos investimentos, tá? Mas é quase que garantido que ele vai ter os seus dividendos ali pagos regularmente. Por isso que ele tende a ter uns dividendos menores do que outros fundos. Eu posso olhar um fundo de papel aqui e a rentabilidade dele vai ser maior do que o XPLG11, com certeza vai ser maior, porque aqui é um fundo mais seguro, né? Um fundo para quem quer ganhar sua renda tranquila ali, sem ter dor de cabeça, né? Os fundos de logística, industrial e galpões, quando tem bons imóveis e boa gestão, geralmente são bons fundos, tá? Aqui a taxa de administração. Então é importante a gente conhecer a taxa de administração conforme a gestão, é gestão ativa, então já é de se esperar ali uma taxa de administração um pouco mais alta. Se fosse passiva, uma taxa de administração dessa já seria muito alta para uma administração passiva. Para ativa, tá ok, beleza? E outra, o rendimento ele já é líquido, ele já está desconsiderando aqui, ó, essas taxas, tá? Então o que está caindo ali na corretora já é o rendimento líquido. A vacância dele é de 10%. Então, novamente, se o imóvel for bom, pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade porque se alugar esses 10%, pode ser que a receita do fundo imobiliário vai subir mais ou menos 10%, porque aqui a gente tem a vacância física e a vacância financeira. Considerando que aqui seja uma vacância física, por exemplo, não quer dizer que vai subir 10% na financeira, ok? Mas anda mais ou menos junto aí essa relação. Ó, o valor patrimonial por cota, então é R$ 109,00, né? A cotação ela é 97, então se eu pegar 97 e dividir por aquele valor, vai dar esse 0,82 aqui, né? Então a gente não precisa fazer conta nenhuma, já está aqui, o P sobre VP. Enfim, o último rendimento, né? A gente tem aqui resumido, mas a gente pode olhar por gráficos também. Aqui a gente tem, olha que legal, a média do segmento, para você saber se ele está pagando mais ou menos que o segmento. Então veja que o segmento de logístico industrial, ele já é nessa casa, 6,8%. Na casa de 6%, né?
Só que ele aumentou um pouquinho nos últimos meses devido à alta da Selic, né, a alta da taxa de juros. Não porque os rendimentos aumentaram, os rendimentos tenderam a permanecer constante, mas como que a cotação caiu, o dividend yield aumentou. Só que como que olha dos últimos 12 meses, isso vai levar um pouco para refletir. Por exemplo, qual que foi o dividend yield do último mês? Basta eu pegar aqui ó, os 64, vou fazer a conta aqui, ó, 0,64 divididos pela cotação atual, divididos por 97,16 vezes 100, ó, deu 0,658, 0,568, né? Que é superior a esse se a gente anualizar. Tá? Como que eu vou anualizar aqui? Eu vou anualizar rapidinho, estou fazendo aqui na calculadora, que eu não ia fazer isso, mas acabou surgindo aqui a ideia. Mas é bem simples, eu divido por 100 a porcentagem, somo 1 e elevo pelo quanto que eu quero trazer isso. Como que é para 12 meses, então eu vou elevar a 12, né? Subtraio 1 novamente e multiplico por 100. Deu esse valor aqui, ó, basicamente 8,2, né? 8,19, que dá basicamente 8,2, beleza? Então, se pegar o último rendimento, se permanecer nesse valor e a cotação do fundo permanecer nesse valor, vai subir lá o dividend yield dos últimos 12 meses, daqui 12 meses vai ser de 8,2%, ok? É essa conta que eu quis fazer aqui agora, tá? Vamos lá, vamos ver mais o que tem aqui. Ó, é muito legal essa ferramenta aqui, tá? Ó, do segmento, como que está mais ou menos? Está 0,91, então ele está barato comparado com o segmento. E ainda tem a chance de um upside aqui, né? Um aumento devido a essa vacância, por se tratar de um fundo imobiliário bom. Cadê? A gente tem aqui o retorno, né? De período, semanas, meses e ano. A gente tem um comparativo aqui, então eu posso comparar ele, por exemplo, com o índice FIX. Ó, só está o fundo imobiliário com o índice FIX. Qual que foi a performance dele? Só que o índice FIX, ele nasceu antes. Já o XPLG não. Então eu vou trazer para 2 anos, para ter uma comparação mais real aqui. Ó. Vamos ver quem está ganhando. Os fundos imobiliários de modo geral, a média caiu 9,33%, que é o IFIX. E esse fundo específico, o XPLG 11, ele teve uma performance de menos 18. Né? Quer dizer que ele é ruim? Não quer dizer que ele é ruim. Pode ser que ele tava com uma cotação muito alta. As pessoas estavam acreditando tanto nesse fundo. Ele é muito bom, vou comprar. Mesmo ele sendo um fundo bom, né, mesmo ele estando caro, as pessoas continuaram comprando. Pode ser que seja isso. Como que a gente descobre isso? Através do P sobre VP. Então pode ser que o P sobre VP ele estava lá em 1,2 e as pessoas comprando, ou seja, ele estava 20% mais caro. E aí uma hora numa queda o mercado reage mais forte. Tudo que está altamente precificado, em momentos de queda, o mercado reage mais forte também, né? E aí talvez ele caiu mais, talvez seja essa situação desse fundo, né? Teria que analisar mais especificamente para chegar a essa conclusão, ok? Aqui a gente já tem um comparativo de FIIs do mesmo segmento, bem legal. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os fundos de logística. Ó, a gente tem vários fundos que a gente consegue comparar aqui, beleza? A gente consegue até filtrar. Qual deles tem o maior dividend yield do setor? Ó, HGLG 11, depois Euro 11, BPRP 11 e por aí vai, né? Até bater aqui no XPLG 11. Ok? Acabei clicando no fundo aqui sem querer. Vamos voltar lá, ó, aqui, ó. Ok, a gente pode olhar isso. Vamos ver qual que está mais barato diante do P sobre VP. É o Euro 11, certo? Ele está pagando um dividendo alto. Então, aparentemente, uma boa oportunidade. Só que tem que entrar e analisar os outros indicadores. Não posso comprar somente por isso, ok? Mas olhando esses indicadores, a gente poderia dizer, ele está pagando o maior dividendo do setor. Ele está o mais barato. Sem dúvidas está o mais interessante. Mas pode ser que o preço dele caiu muito por alguma coisa que está acontecendo interno dele, que eu desconheço, né? Pode ser que o fundo está apresentando várias dificuldades, os próximos meses vão ser muito ruins, as pessoas já precificaram isso agora, ok? Então por isso a gente tem que estudar a fundo para entender o que aconteceu aqui, né? Vamos ver se a cotação caiu muito. Não, a cotação não caiu muito, ó. Nos últimos 5 anos, como é que é o... nos últimos 5 anos, a cotação tá até aumentando, né? Então a gente pode estudar o fundo imobiliário, por exemplo. Vou até manter ele aberto aqui agora. Que taxa de administração alta, hein? Muito alta essa taxa, com a gestão passiva, altíssima, né? Tem que ver se o fundo ele entrega um bom retorno, tá?
Eu fiquei assustado aqui com essa, acho que eu nunca vi uma taxa de administração tão alta como essa, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a performance dele comparado com o IFIX. Ele sim já pegou dos últimos 5 anos, ó. Ele está bem pareio com o IFIX, né? Porque também até para superar uma taxa de administração tão alta como essa. Aí o que a gente tem, o que a gente tem mais de informações sobre o fundo, beleza? A gente tem informação sobre o fundo aqui, alguns dados aí que a gente pode estar lendo, né? Por exemplo, onde está localizado os imóveis, enfim, né? A gente tem mais aqui, ó, dividendos. Então veja que ele pagou um dividendo muito alto lá em 2019, um dividendo muito alto 12 de 2020, pode ser até por isso que está distorcido o dividend yield, né? Os dividendos oscilam muito, olha a queda que teve aqui, isso me assustaria, subiu, permaneceu aqui, ó, constante. A gente pode dizer que daqui até aqui ficou constante, ó, esse período inteiro. Por mais que está oscilando um pouquinho, né? Ele tende a estar numa linha constante aqui. Aí ele caiu, aqui permaneceu constante com um de pagamento atípico, outro pagamento atípico. Aqui talvez aconteceu a emissão de novas cotas ou algum imóvel que estava vazio foi alugado e subiu. E veio subindo um pouco, ó, talvez seja até reajuste ali de contrato, IGPM, enfim, alguma coisa do tipo. Deixa eu verificar qual que é a vacância dele. Uma vacância extremamente alta, né? 31%, ok? É um fundo interessante de analisar, tá? É um fundo interessante de analisar, que ele pode estar apresentando uma oportunidade de compra no momento que eu estou gravando aqui, né? Não sei dizer isso, né? Só estou dizendo que é uma oportunidade de analisar. Eu, particularmente, não analisei esse fundo, acabou surgindo aqui através da análise que eu fiz aqui. Quer ver, ó, quais são os fundos? Porque, olha só, ele não é dos fundos mais negociados. Veja aqui, ó, os fundos em termos de valor patrimonial, né? Em termos de valor patrimonial, ele não é dos fundos com os maiores patrimônios, um patrimônio muito pequeno, ó, 117 milhões, perto do HGLG, que é um dos fundos mais tradicionais, um dos maiores fundos, de 2,7 bilhões, quase 20 vezes superior, ó, tudo na casa de bilhões. Então ele é um fundo pequeno em valor patrimonial, talvez ele tenha poucos imóveis, é muito provável. Olha a liquidez diária, na casa de milhões, é só 120 mil reais. Então é um fundo que não é muito conhecido, vamos dizer assim, né? Eu particularmente não conhecia esse fundo aqui. Mas vamos olhando junto aqui. O dividend yield, obviamente, se tem um pagamento maior, o dividend yield vai ser maior também, como tem esses picos aqui. E os imóveis, olha a lista de imóveis aqui, ó. A gente consegue ver a lista de imóveis, se os imóveis são bons ou não. Deixa eu só dar uma pausa aqui, quebrar o vídeo aqui, senão ele quebra automaticamente. Pronto, retornando aqui a gravação aqui do áudio, tá? Então, olha só, ele tem 6 imóveis, não é pouco, tá? Mas, vamos lá, ó, são imóveis que não são tão grandes assim, até mesmo pelo valor, né? Você pega aqui, ó, se o valor patrimonial do fundo é 117 milhões, ele tem 6 imóveis, cada imóvel para um imóvel de grande porte não é tanta coisa assim, né? Mas vamos lá, ó, ele tem 4 imóveis em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, então tem uma diversificação aí territorial, tá? E os imóveis estão aqui, beleza? A gente pode estudar esses imóveis, beleza? A gente pode entrar um por um e estudar eles, verificar se está em uma boa localização, se está próximo de rodovia. Eu posso jogar no Google Maps esses imóveis, eu posso procurar eles. E basicamente seriam essas informações. A gente tem os outros FIIs relacionados aqui embaixo também, né, de uma forma um pouco mais ampla, com mais informação, tá? Mas também que a gente já viu em algum... Aqui, ó, aqui também já aparecem essas informações, a gente consegue ver todos os fundos do segmento aqui, tá? Eu acho que eu falei tudo aqui. Das informações gerais, elas estão aqui. Falta uma informação, que é o relatório dos gestores, mas isso aí, a gente vai ter uma aula para a gente acessar isso, e aí eu já mostro, né, eu pesquiso no Google, né, eu digito o nome do fundo imobiliário, pego aqui, ó, né, o nome do fundo imobiliário e digito RI no Google, que eu já vou ser direcionado ao site, lá dentro a gente verifica essas informações, mas isso aí é um tema para a próxima aula, ok? Mas então para essa aula seria isso, os indicadores que nós aprendemos, basicamente todos estão aqui. Faltou então o relatório gerencial e os inquilinos. E
os contratos, no que eles são atrelados ao IGPM, IPCA, isso está tudo lá dentro do relatório, né? Então, em outra aula, a gente vai conseguir buscar essas informações, beleza? Então é isso. Para essa aula, essas seriam as informações. Aprendemos aqui aonde que a gente verifica os dados dos fundos imobiliários. Então, espero você na nossa próxima aula. Até logo!